é maravilhoso. E hoje cedo ele me deu uma palavra. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 22, até o versículo 19, ele vai falar sobre a provação que Abraão teve. E eu vou ler um pouquinho para os irmãos. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu um lugar de monte. Então disse aos servos: Espera aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos fogo no cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu a Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele. E dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. Entre os arbustos tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome daquele lugar: O Senhor proverá. Aleluia. Daí disse até hoje o nome de O Senhor proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, e que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia da praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Essa passagem, irmãos, é uma passagem bastante conhecida, dos irmãos, uma passagem bastante conhecida da igreja, e é uma mensagem de obediência e fé. Aleluia. Quem de nós teríamos coragem de entregar o nosso filho para a morte? Será que nós teríamos coragem de pegar o nosso único filho e entregá-lo a sacrifício? Abraão, irmãos, a fé dele foi testada e ele foi aprovado. Por quê? Deus, havia uma promessa na vida de Abraão de que ele seria pai de muitas nações, de que ele seria pai de uma grande multidão e que da descendência dele viria o Messias, viria Jesus. E Abraão, ele foi um homem muito temente ao Senhor, foi um homem de fé. Então, quando ele ouve a voz de Deus, e Deus fala para ele levar o seu filho para ser oferecido a Deus, ele é prontamente obediente. Aqui a palavra vai dizer que ele se levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque.
Então ele levantou. Quando Deus falou com ele, ele disse: eis-me aqui, aqui eu estou. E prontamente ele se levantou pela madrugada e foi ao encontro do Senhor. Foi ao encontro do lugar onde Deus havia ali preparado para ele estar. E o mais dessa passagem, irmãos, é que em nenhum momento Abraão ele recuou. Em nenhum momento Abraão voltou para trás. Em nenhum momento Abraão questionou a Deus. Mas, Senhor, por que o meu filho? Não, Senhor, em nenhum momento. Ele simplesmente disse: eis-me aqui. E ele foi até o lugar onde Deus mostrou aonde ele deveria levar o menino. E Isaac, sem entender nada, foi com seu pai, caminhou com seu pai, e ele, percebendo que não havia nenhum cordeiro para sacrifício, ele começa a questionar o pai dele. Pai, nós temos aqui o fogo, nós temos o cutelo, nós temos a lenha, mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? E é nesse momento que ele começa a entender que ele será o sacrifício. Mas em nenhum momento Abraão fala: você será o sacrifício. O que Abraão diz no versículo 2, respondendo o seu filho, é: Deus proverá para si. Então nós servimos, igreja, um Deus que provê. A palavra do Senhor tem para essa igreja hoje é que nós servimos um Deus que provê. Aleluia. O Deus da providência está aqui hoje neste lugar. O Deus que provê, o Deus da promessa está aqui neste lugar hoje. Então talvez eu não sei o que os irmãos têm passado, eu não sei quais são as lutas, mas os irmãos fiquem com essa palavra aqui: o Deus da provisão é com os irmãos. Aleluia. Assim como foi com Abraão. Então essa passagem é muito linda, porque mostra o relacionamento achegado que Abraão tem com o Criador. Então ele conhecia tão profundamente a Deus, que em nenhum momento ele questionou a Deus por aquela prova tão grande. Porque, irmãos, o filho que nós geramos, o filho que nós temos, é o maior amor que nós podemos ter na vida. É um amor incondicional, é um amor que a gente não espera nada em troca do filho. A gente ama simplesmente por amar, a gente não espera nada do filho. A gente espera dos amigos, a gente espera do esposo, não é verdade? A gente espera da igreja, mas do filho a gente simplesmente ama. Eles estão certo, eles estão errados, o nosso amor não muda. E cada dia que passa, o amor pelo filho, ele se multiplica. Cada dia que passa, o amor pelo filho vai se multiplicando. E Abraão, sabendo, Deus já tinha falado para ele da promessa, de que ele seria pai de multidão, de que ele seria muitos filhos, de que todas as nações seriam abençoadas por ele. E seria por meio de Isaac. Ele sabia que seria por meio de Isaac. E ainda assim ele foi obediente, ele não questionou a Deus. Ele simplesmente foi ao encontro de Deus. E ele se pôs aos pés de Deus. Ele não negou o único filho que ele tinha. Mas sabe por que ele não negou? Porque ele conhecia, ele tinha um relacionamento de amizade com o Criador. Aleluia. E é isso que Deus espera de nós, que nós tenhamos um relacionamento achegado com Ele, por meio da oração, por meio da comunhão, por meio da leitura da palavra. Porque a leitura da palavra é o nosso alimento diário. Glórias a Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus todos os dias. Se não sabemos ler, vamos baixar aí nos nossos celulares o áudio da Bíblia e ler, ouvir.
porque é ela que vai dar esse relacionamento, é a leitura da palavra, o ouvir da palavra, que vai nos libertando todos os dias e vai alimentando a nossa amizade, o nosso relacionamento com Deus. Porque Deus, ele não está distante de nós, assim como ele também não esteve distante de Abraão. E Abraão, ele teve uma fé incondicional a Deus, porque ele sabia que ele poderia sacrificar o seu filho, mas ele sabia também a quem ele servia. Ele sabia que a bênção de Deus estava sobre a vida dele e que Deus não ia deixar ele desamparado, sofrendo na dor, porque ele conhecia intimamente a Deus. E ele não negou, ele foi perseverante na fé. Em nenhum momento ele olhou para trás, em nenhum momento ele questionou a Deus. Ele simplesmente obedeceu. E quando nós obedecemos a Deus, irmãos, quando nós aceitamos a palavra de Deus, quando nós levantamos as nossas mãos e quando nós aceitamos a Deus, as bênçãos do Senhor, elas vêm sobre a nossa vida. Assim como foi com Abraão, ele foi muito abençoado. Então ele foi testado e aprovado. Aleluia. E não foi uma prova fácil, ele teria que dar ao seu filho, o seu sangue, a sua carne. E ele não negou, ele foi perseverante. E aí, Abraão, ele, nessa passagem, mostra que ele teve uma esperança. Ele foi esperançoso, porque ele poderia ter subido murmurando, ele poderia nem ter subido, mas ele falou: o Deus da provisão, Deus vai prover. Ou seja, Deus não vai nos abandonar. Deus não vai tirar você de mim. Deus, ele vai prover. Então, muitas vezes, as lutas são tão grandes na nossa vida. As dores, as tristezas. Não é verdade? Às vezes é tão grande na nossa vida que às vezes a gente fica desanimado. Mas o Senhor traz essa palavra hoje, de ânimo para a igreja. Aleluia. Porque Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus provedor. Aleluia. Não importa qual é a circunstância que você esteja vivendo, qual seja o problema, qual seja a luta, nós servimos o Deus da provisão. Só que para Deus suprir, para Deus prover as nossas necessidades, nós temos que ser obedientes. Nós temos que ter fé. Assim como Abraão teve essa fé, essa tamanha fé. E a palavra ela vai dizer que Abraão, ele foi vitorioso. Ele obteve vitória. Ele subiu para o monte, achando que ia sacrificar o filho. Mas ele desceu vitorioso com o seu filho e, além do filho, com as promessas que Deus fala para ele. Aleluia. De que ele seria pai de uma grande multidão, de que todas as nações seriam benditas através dele. Então ele foi obediente, ele foi perseverante. E muitas vezes nós não perseveramos. Muitas vezes nós desistimos. Muitas vezes nós olhamos para trás. E a bênção está aqui, ó. Só que a gente olha para trás. A gente duvida. A gente questiona. E não é para questionar. É simplesmente para estar aos pés de Jesus. Assim como Abraão teve. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Então que nós possamos estar aos pés do Mestre. Todas as vezes que Ele nos chamar. Eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Eu tenho muito medo de estar aqui à frente, de falar. Mas todas as vezes que eu sou convidada, eu falo, eis-me aqui, Deus. Porque eu sei como é na minha vida.
Eu sei como foi a vida da minha família sem Cristo. Então, uma vida sem Cristo é uma vida vazia. E muitas vezes nós temos um vazio que só é preenchido com Jesus. Não adianta ter dinheiro, não adianta se encher de bens materiais, não adianta ter beleza, não adianta ter fama. Existe um vazio aqui dentro de cada um de nós, que ele só é preenchido com a presença do Espírito Santo. É verdade. Ele só é preenchido com Jesus. Então assim, a minha vida ela foi preenchida com Cristo. Hoje eu tenho Cristo na minha vida e eu tenho a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Porque Cristo ele nos preenche, Cristo ele provê, ele nos abençoa, ele cuida de nós. A palavra em Salmos vai dizer que Deus ele não resiste a um coração contrito. Deus ele não resiste quando nós nos debruçamos e fazemos as nossas orações a Ele e apresentamos para Ele as nossas necessidades. Deus ele não resiste uma oração sincera. Então que nós venhamos, irmãos, buscar essa intimidade, esse lugar de intimidade, esse lugar de obediência que Abraão teve. Ele é um grande exemplo. Abraão ele é um grande exemplo de ofertante, de obediência, porque Deus ele pediu uma oferta, ele pediu um sacrifício, e Abraão ele não negou, ele ofertou tudo que ele tinha, ele ofertou o filho dele. É o meu filho que o Senhor quer? Está aqui, está sobre o teu altar, o meu filho. Então Abraão ele deu o melhor que ele tinha, que era o filho dele, seu único filho, o filho da promessa. Ele dava aquilo que ele tinha no corpo. E nós? O que nós vamos ofertar ao Senhor? O que nós vamos colocar no altar do Senhor? Então a gente precisa refletir sobre essas coisas, né? Não recuar diante da dificuldade. Porque quando a dificuldade vem, quando a dificuldade aperta, a gente quer recuar, não é verdade? Mas a palavra do Senhor diz que nós não devemos recuar, que nós devemos seguir em direção ao alvo, em direção a Cristo. Porque nós temos uma esperança. Assim como Abraão teve uma promessa na vida dele, nós temos também uma promessa. Existe uma promessa sobre a vida da igreja. Existe a promessa do arrebatamento. Existe a promessa de que as doenças não existirão mais, de que a morte não existirá mais, que a fome não existirá mais, que nós viveremos em paz. Aleluia. Existe essa esperança para a igreja. Abraão ele morreu e ele não viu a promessa. Ele não viu a promessa totalmente cumprida na vida dele, ele não viu. Mas ainda assim, mesmo sem ver, Abraão acreditou. Mesmo sem ver, ele acreditou. Então que nós possamos acreditar nas promessas que o Senhor tem sobre a nossa vida, sobre a igreja, de um futuro maravilhoso, um futuro de paz, sem dor, sem tristeza, sem preocupações. Nós seremos livres, irmãos. Nós vamos desfrutar de uma liberdade na eternidade junto com Cristo. Quem tem essa esperança? Eu tenho essa esperança. Eu tenho essa esperança. Nós temos que ter essa esperança viva na nossa mente. Todos os dias nós temos que acordar e crer nessa esperança. Porque dificuldades vão ter, provas terão, lutas virão, mas a promessa está firmada. A promessa está firmada. Deus ele nos prometeu, e Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para mentir.
ter essa vitória, receber essa vitória das mãos do Senhor, que é o prêmio da nossa salvação. Que nós venhamos ter a fidelidade que Abraão teve, que nós venhamos ser como José, que preferiu sofrer do que entristecer a Deus. José, ele correu do pecado, ele sofreu, mas ele foi fiel a Deus até o fim, até o final. Ele se permaneceu fiel. Abraão do mesmo modo, Moisés do mesmo modo. Sofreu, o apóstolo Paulo e tantos outros irmãos, o próprio Jesus Cristo, que veio, que morreu e ressuscitou, e que nos deu esse livre acesso. É um amor muito grande. Ele nos deu a liberdade de hoje estarmos aqui reunidos em nome dele, crendo na promessa dele. Então nós estamos, irmãos, iniciando um ano de 2024 e o Senhor nos dá essa palavra maravilhosa de provisão, de promessa, de esperança. Que nós venhamos manter essa esperança de uma vida eterna, clara em nossas mentes nesse ano de 2024. Em nome de Jesus. Que os irmãos venham se lembrar todos os dias. Estou passando por dificuldade, por prova. Estou, mas eu tenho uma esperança de que um dia tudo isso vai passar. Em nome de Jesus. Porque a palavra ela diz que o mundo, o seu desejo, tudo vai passar. Mas aquilo que ele tem reservado para nós, para mim e para cada um dos irmãos, ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Aleluia. Ele é fiel. E nós precisamos, irmãos, nos manter fiel a Deus. Nos manter fiel, obedientes. Precisamos crer. Porque muitas vezes não recebemos, é porque não cremos. Precisamos crer, irmãos. Precisamos ser fiéis. Precisamos ser obedientes a Deus. Precisamos estar lendo a sua palavra, meditando, porque é através dela que o Senhor fala conosco. Deus, ele levanta profetas? Levanta. Mas a maior profecia é a Bíblia. A maior profecia revelada para a humanidade é a Bíblia. Aleluia. Na Bíblia é um manual que fala de todo o assunto que você imagina. Tem conselho para casamento, tem conselho para jovem, tem conselho para idoso, tem conselho para abrir negócio. Na Bíblia você encontra conselhos para tudo. Então que nós venhamos, irmãos, ler essa profecia maravilhosa. Que nós venhamos nos alimentar e que nós venhamos cultivar em nós a fé que Abraão teve, a obediência que ele teve, mesmo não vendo a promessa, ele creu. Mesmo pedindo algo tão difícil, ele não recuou, ele permaneceu fiel. E que nós venhamos permanecer fiel, porque o próprio Jesus Cristo ele diz que não é aquele que canta mais bonito que vai para o céu. Não é aquele que prega com influência que vai para o céu. Não é aquele que ganhou mais alma para Jesus que vai para o céu. Não. É aquele que perseverou até o final. É aquele que obedeceu e foi fiel até o fim. Esse vai para o céu. É esse que vai para o céu. Então que os irmãos venham ficar com essa palavra. Já vou terminar aqui. Já quero agradecer, por essa igreja. Fico muito feliz quando eu vejo uma porta, de Deus aberta. No tempo que nós vivemos hoje, é uma grande vitória nós estamos aqui dentro da igreja. Então que essa igreja venha ser abençoada mais e mais pelo Senhor. Que os irmãos venham ter força, que os irmãos venham se encorajar cada vez mais para pregar a palavra do Senhor,
Nós já estamos irmãos, aí nos últimos minutos. O arrebatamento ele virá. A igreja vai ser arrebatada. Os salvos serão levados dessa terra. Então o inimigo ele está furioso, porque ele sabe disso. Então ele quer destruir aí o máximo de pessoas que ele conseguir. E ele quer destruir a igreja. Ele quer destruir a nossa fé, a nossa dedicação e obediência a Deus. Mas que nós venhamos ser vigilantes em oração, em súplica, e que nós venhamos nos manter firmes cada vez mais. Então eu já agradeço aqui a minha oportunidade, que os irmãos fiquem nessa fé, né? Na fé que Abraão teve em Deus, e ele obteve assim muitas vitórias.